Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender a medir superfície, lá na página 168 e 169. Então, vamos observar aí as situações a seguir. A primeira situação, Marina faz mosaicos coloridos com representações de figuras geométricas planas em seu tempo livre. Observa abaixo o mosaico que Marina produziu. Então, ela fez essa figura aqui utilizando outras figuras. Ela foi fazendo como se fosse um quebra-cabeça aí, né? E montou essas figuras então. A pergunta é a seguinte: quantos quadradinhos Marina utilizou no mosaico acima? Então, vocês podem observar que há uma divisão dessas figuras aí. Então, cada espaço aqui é um quadradinho. Quantos quadradinhos ela utilizou para montar esse mosaico aí? Bom, nós podemos fazer essa conta de duas formas. Você pode contar de 1 em 1, contando de 1 em 1, né? Ou você pode simplesmente contar na coluna vertical, multiplicando pela coluna horizontal. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 quadradinhos desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 aqui na horizontal. O que nós vamos fazer então? Ó, simplesmente multiplicar. Vamos multiplicar 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a quanto? 6 vezes 6 é igual a 36 quadradinhos. Essa é a primeira situação que nós temos. Já está aí a resposta. E ao contar, então, a quantidade de quadradinhos que o mosaico contém, podemos dizer que obtivemos a medida da superfície, né? Então, é isso que nós fizemos. Nós encontramos aqui a medida dessa superfície aqui. Essa superfície do mosaico aqui, utilizamos aí o quadradinho como unidade de medida. Então, a medida de superfície desse mosaico, ou área do mosaico, pode ser, então, utilizado como unidade de medida o quadradinho, né? Então, essa área total aqui, nós temos aqui, então, 36 quadradinhos, ok? Agora, vamos ver a segunda situação. A segunda situação, para fazer o outro mosaico, Marina decidiu cortar alguns quadradinhos exatamente pela metade. Então, vejamos aqui. Observe como esse mosaico produzido por Marina ficou. Olha aí, que lindo, né? Pois bem, no mosaico aqui de cima, ela usou o quadradinho para fazer o mosaico. E no de baixo, ela utilizou o triângulo, certo? Observa, ó, nós temos aqui o triângulo aqui, outro aqui, certo? Bom, mas você deve estar perguntando, mas ela utilizou também o quadradinho, né? Ela também utilizou o quadradinho. Ela utilizou o quadradinho por quê? Porque ela juntou os triângulos para formar um quadrado. Veja bem, ó, se eu pegar esse quadradinho aqui, ó, e pegar uma régua e cortar aqui na sua diagonal aqui assim, ó, nós vamos ter um triângulo aqui e outro aqui, e formando então um quadradinho. A unidade de medida que ela utilizou para fazer esse mosaico aqui foi o triângulo. Então, utilizando então o triângulo como unidade de medida, qual é a área desse mosaico produzido por Marina? Não vou dizer, vocês vão tentar então calcular essa área aí. Quero saber como que vocês vão conseguir utilizar, qual é a conta que vocês vão utilizar para representar então a área desse mosaico, tá certo? Então, lembrando, a unidade de medida aqui para esse mosaico é o triângulo, ok? E no de cima foi o quadradinho. Utilizando quadradinhos,
Então, nós temos duas questões. Aqui vocês poderão utilizar o triângulo, representar a superfície utilizando a unidade, o triângulo como unidade de medida. E na outra questãozinha aqui, vocês também vão fazer, resolver o probleminha aí, utilizando quadradinhos como unidade de medida, tá? Então, vocês vão me dar a área, a superfície desse mosaico, no primeiro momento em triângulos e no segundo momento em quadradinhos, tá? Quantos triângulos foram utilizados para fazer esse mosaico? Quantos quadradinhos foram utilizados para fazer esse mosaico? Então, nós vamos dar essa resposta aí em triângulos e em quadradinhos, ok? Em sua opinião, os mosaicos criados por Mariana têm áreas iguais? Como você pensou para responder? Né? Então, aí você vai pensar um pouquinho como você pensou para responder e depois a gente volta a conversar sobre isso, ok? E em seguida vocês vão então resolver as atividades da página 169. Aqui nas atividades da página 169, vocês vão assinalar todas as figuras abaixo que possuem área igual à área da figura ao lado. Vocês vão verificar aqui que tem várias figuras, tá vendo? De vermelho, amarelo, verde e vocês vão aqui assinalar, pode marcar com um X, certo? Todas as figuras que possuem a mesma área aqui. A mesma área dessa figura. Vocês vão contar aqui qual que é a área, né, que foi pintada aqui nessa figura e verificar aqui qual dessas aqui ou quais representa a mesma quantidade, tá bom? Na questão número 2, escreva a área das figuras em cada um dos itens abaixo utilizando triângulos. Então, vocês vão utilizar aqui o triângulo como unidade de medida. Vocês vão verificar quantos triângulos nós temos em cada área que está aí pintada, tá bom? E a número 3. Na questão número 3, na malha quadriculada abaixo, pinte as figuras geométricas planas com as áreas solicitadas em cada caso. Então, aqui na letra A, vocês vão desenhar um paralelogramo com área de 18 quadradinhos, tá? O que é um paralelogramo, né? O paralelogramo é essa figura aí da página 168. A página 168 é essa figura. Ela tem esse formato. É um paralelogramo, tá? Na letra B, vocês vão fazer uma figura, um quadrado com área de 16 quadradinhos, tá? Quadrado vocês já sabem, né? Aqui nós temos um quadradinho e vocês vão fazer, a Marina ali fez um mosaico, né? Um quadrado, né? Por que é quadrado? Porque tem a mesma medida dos quatro lados. Então, o quadrado ele tem medidas iguais dos quatro lados, ok? E a letra C, vocês vão fazer um retângulo com área de 24 quadradinhos. Vocês vão utilizar essa malha aqui, tá? Essa malha quadriculada para fazer essas figuras aí. Aqui vocês vão fazer um retângulo, tá? O retângulo é diferente um pouco do quadrado, porque o retângulo tem seus dois lados iguais, tá? Seus dois lados iguais. O quadrado são os quatro lados iguais, tem a mesma medida. E aqui o triângulo com a área de 8 quadradinhos, tá? Vocês vão fazer um triângulo com 8 quadradinhos, utilizando 8 quadradinhos. Então, vamos imaginar como você poderá estar fazendo aí essas atividades aí, tá bom? Então, espero as respostas de vocês e até mais.